Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, me chamo Cícero, eu sou professor aqui no Senai. Eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje à tarde. Nós vamos conversar um pouquinho sobre como a gente pode transmitir áudio para os nossos alunos via internet, que é o que muita gente conhece como podcast ou playlist e assim por diante. Então, eu desejo a todos nós um bom treinamento nessa tarde. Qualquer dúvida que vocês tenham, lembrem de anotar essas dúvidas que vocês têm. Lembrem que vocês vão ter um momento de tirar dúvidas, que nesse momento vocês vão poder interagir mais com nós, professores, e sanar as dúvidas de vocês. Então, sempre tenham anotado essas dúvidas que vocês têm na utilização da ferramenta, e lembrem do nosso Tira Dúvidas, que vai ser onde a gente vai conseguir sanar dúvidas de vocês, que talvez no momento de tentar fazer funcionar a ferramenta, de utilizar a ferramenta, de fazer um compartilhamento, talvez surjam algumas dúvidas. Então, é o momento de anotar, e daí depois, no momento do tirar dúvidas, a gente conversa um pouco mais com vocês. Eu vou bloquear o meu vídeo agora, para não ter travamento na transmissão, e a gente vai começar a nossa conversa agora à tarde. Um bom treinamento a todos. Pessoal, então, conforme eu conversei com vocês, tá? Nós vamos conversar um pouquinho hoje de tarde sobre algumas ferramentas que vocês podem utilizar para fazer transmissão de vídeo, de áudio com os alunos. Essa transmissão, o objetivo dela é que a gente consiga compartilhar um conteúdo com os nossos alunos, mas que não seja obrigatoriamente um vídeo, que não seja obrigatoriamente uma imagem, e sim um áudio. Talvez a gente acabe se perguntando, por que um áudio? Aonde que eu devo utilizar? Por que que eu devo utilizar esse áudio aí? O áudio, quando o aluno acessa um arquivo de áudio, ele precisa ter uma velocidade de internet menor. Então, consequentemente, a gente consegue alcançar mais os nossos alunos. Que tipo de situações que pode acontecer? Muitas vezes, quando a gente compartilha, por exemplo, um vídeo com o aluno ou algo do gênero, muitas vezes ele vai acabar retornando para nós: professor, aqui está travando. Professor, o vídeo não carregou. Professor, eu ainda não terminei de assistir, tem como dar um pouquinho mais de tempo? E assim por diante. Então, são situações que muitas vezes fogem do nosso controle e do controle do aluno. A questão da internet não ter uma boa qualidade. Muitos alunos têm uma internet ótima, muitos de nós, professores, têm internet boa, mas tem alguns de nós e alguns dos alunos que não têm um acesso extremamente ótimo de internet, e a gente sabe que isso a gente está propenso a qualquer tipo de interferência de quem provém o acesso à internet para nós. Então, muitas vezes hoje vai estar funcionando, talvez amanhã ela vai estar um pouco mais lenta, e vice-versa. Então, os arquivos de áudio, quando a gente compartilha esses arquivos de áudio com os nossos alunos, isso faz com que a gente consiga chegar no nosso aluno, a gente consiga comunicar com o nosso aluno. Então, isso auxilia bastante, isso facilita bastante para o aluno também, porque ele consegue receber a informação e ele consegue acessar a informação que a gente compartilha com ele. Então, para começar a nossa conversa, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, deixa eu só compartilhar a tela com vocês e a gente vai começar a nossa conversa. Pessoal, então, eu só quero me apresentar um pouco aí para vocês, tá? Então, meu nome é Cícero Tissani Codem, eu sou professor aqui no Senai, eu trabalho há 6 anos na área de TI, sou formado técnico em informática e engenheiro de computação, e tenho especializações na área de engenharia de segurança do trabalho, e um MBI, que é uma pós focada em inovação, na área de educação para o profissional do futuro. Então, eu vou compartilhar um pouco com vocês o que a gente utiliza diariamente, que a gente consegue atender esse nosso aluno de hoje e o aluno que está vindo, que vai ainda entrar na nossa sala de aula para ser aluno nosso. O que eu quero comentar com vocês aqui, tá? Todos nós, tá? Eu, vocês, nós somos apenas professores, nós temos as mesmas dores que vocês e as mesmas alegrias que vocês têm em ser professores. Nós não sabemos de tudo, então a gente está compartilhando com vocês algumas das ferramentas que a gente utiliza e que a gente percebe que tem um resultado positivo em sala de aula. Então, a ideia é que a gente consiga aprender isso junto e que isso se torne algo divertido. Então, a ideia é que vocês, qualquer dúvida, qualquer situação, anotem, para depois, no momento de tirar dúvidas, a gente conversar um pouco mais detalhado sobre isso. E começando a nossa conversa, eu vou começar mostrando uma ferramenta para vocês, que é o Google Podcast. Pessoal, o Google Podcast é uma ferramenta que a Google tem, que vocês podem utilizar ela
para fazer o acesso a podcasts. Deixa eu só... Minha tela não está apresentando aqui, só um minuto. Agora foi. Desculpa, pessoal, aqui deu uma travada no meu acesso à internet. Pessoal, agora deu certo. Pessoal, então o Google Podcasts é uma das ferramentas que vocês podem escolher, que vocês podem utilizar para conhecer um pouquinho o que é um podcast e como ele funciona. Então, eu vou mandar para vocês o link ali no chat, tá? Caso alguém queira anotar, caso alguém queira utilizar depois, tá ali o link para vocês. E como que funciona esse Google Podcasts e o que vocês podem fazer com ele? O podcast, como a gente estava conversando antes, ele é uma comunicação que a gente tem em formato de áudio. Então, hoje, se a gente for pensar no nosso aluno hoje, muitas vezes a gente encontra o nosso aluno ali com um fone de ouvido. Então, muitas vezes, se a gente compartilhar com ele um conteúdo em formato de vídeo, talvez a possibilidade dele assistir por questão de acesso à internet e por questão de ter que ficar focado olhando para a tela, tem um determinado valor. Talvez compartilhando o mesmo conteúdo, mas em formato de áudio, o aluno não precisa estar olhando numa tela, ele pode estar deitado, por exemplo, numa rede, descansando e ao mesmo tempo ouvindo um conteúdo da nossa aula. Então a gente consegue chegar no aluno de uma forma diferente. Esse podcast, tá? Por que eu vou começar mostrando para vocês o Google Podcasts? O Google Podcast é uma ferramenta que vocês podem utilizar para vocês conhecer um pouquinho sobre podcasts, o que é isso e olhar e assistir a alguns deles. Então, qual que é a ideia de um podcast? É um conteúdo em formato de áudio. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, eu vou procurar um podcast sobre educação. Então, quando eu faço a busca, percebam que ele vai retornar para mim. Ele vai retornar aqui uma página sobre educação, com um podcast de 2 minutos, e logo abaixo ele vai ter outras ideias, tá? Então, aqui tem mais um que fala sobre educação, do Mário Sérgio Cortella, com 8 minutos. Tem outro que fala sobre educação, com 4 minutos. Tem outro de 6 minutos e assim por diante. Então, quando a gente analisa isso, a gente começa a perceber o seguinte: não existe um padrão, não existe um tempo máximo e não existe um tempo mínimo para um podcast. Quando vocês criam esse arquivo, vocês escolhem o tamanho que ele vai ter. De acordo com a turma, de acordo com o grupo de alunos, vocês sabem que eles podem ficar mais tempo ali conectado, prestando atenção, ou menos tempo. Então, de acordo com a turma que vocês têm, com os alunos que vocês têm, vocês conhecem eles, e vocês têm noção de que cada turma tem tempos diferentes de aprendizado e tem concentrações diferentes de conteúdo. Então, eu consigo, talvez para uma turma, eu sei que se eu deixar um áudio de 10 minutos, eles vão ouvir. Talvez com outra turma, eu sei que esse áudio de 10 minutos não vai ter a mesma eficiência. Talvez eu vou ter que fazer 2 áudios de 5 minutos. Então, o tempo é algo que fica bem, é uma questão bem particular. Cada um de nós pode escolher quanto tempo vai ter o seu podcast, de acordo com a turma e de acordo com o conteúdo. E aonde que eu posso aplicar esse podcast? O que a gente pode fazer, por exemplo, de atividade com os alunos? Um exemplo simples de um podcast, a gente vai ver algumas ferramentas aqui, mas por exemplo, pegar um conteúdo que vocês têm para conversar com uma turma, dividir ele em partes e cada grupo estuda sobre o assunto, tem uma visão geral sobre o assunto e grava um áudio e manda para você, professor. Você, professor, pega esse áudio e utiliza uma plataforma que a gente vai utilizar, que vai ver hoje, para deixar esses arquivos de áudio que os próprios alunos fizeram. Então, a gente consegue fazer muita coisa nesse sentido. A gente sabe também que alunos, se a gente for pedir para eles gravar um vídeo, tem muitos deles que eles são introvertidos ou eles têm vergonha em gravar um vídeo. Então, muitas vezes o arquivo de áudio também facilita nesse sentido aí. Então, aqui eu só queria começar mostrando para vocês o Google Podcasts, que ele é uma ferramenta que vocês podem utilizar para buscar podcasts. E no momento que vocês querem utilizar qualquer um deles, vocês simplesmente clicam em cima dele e ele vai começar a executar esse podcast que vocês selecionaram. Então, ele é um arquivo de áudio que vai ser reproduzido aí. Então, a primeira ferramenta que eu queria mostrar para vocês aí era o Google Podcasts. Então, a ideia do podcast, acho que talvez agora ficou mais claro para vocês, é um arquivo em formato de áudio.
Eu conversei com vocês também que o nosso aluno, muitas vezes, ele vai estar geralmente ouvindo alguma coisa, ou ele vai estar sempre com fone de ouvido em grande parte do tempo. Então, o que esse pessoal geralmente está utilizando, o que esses alunos geralmente estão fazendo? Geralmente eles estão usando plataformas, como a plataforma do Spotify, ou plataforma, por exemplo, tá, do Deezer. Então, tanto Spotify quanto Deezer, eu acredito que talvez alguns de vocês, professores, usam essas ferramentas aí para ouvir música. Então, a diferença é que o Deezer, geralmente, as pessoas utilizam ele, tanto o Deezer quanto o Spotify, para ouvir música. E por que o pessoal gosta de utilizar ele? Porque você pode escolher que música você quer utilizar, quer ouvir. No momento que você não quer ouvir ela, você pode passar de música. Você tem playlists separadas. Então, eu não preciso ouvir todas as músicas, eu posso escolher um gênero musical e ouvir aquele gênero musical. Então, por isso que o pessoal utiliza bastante essas ferramentas. Então, qual que é a ideia do que a gente vai fazer hoje aí? O podcast nada mais é do que uma sequência de arquivos de áudio que a gente pode fazer e compartilhar com o aluno. E no momento que ele tem disponibilidade, seja em casa, seja no ônibus, seja num carro, por exemplo, ele pode usar o fone de ouvido e ouvir o conteúdo da nossa aula. Então, a primeira ferramenta que eu vou mostrar para vocês, a primeira forma que eu vou mostrar para vocês para criar esses arquivos, para poder fazer um compartilhamento de áudio com os nossos alunos, é o Google Drive. Então, o Google Drive é uma ferramenta que vocês podem utilizar. Então, vou abrir aqui o Google Drive para mostrar para vocês. É uma ferramenta que vocês podem utilizar para compartilhar o conteúdo com os alunos de vocês. Então, eu posso, no Google Drive, criar uma nova pasta. Eu posso dar um nome para essa pasta, tá? Então, imagine que eu vou chamar aqui de depois, dentro dessa pasta, com o Google Drive, eu posso adicionar arquivos dentro dela e eu posso selecionar arquivos de áudio que eu já tenho gravado no meu computador. Então, aqui eu vou escolher 2 arquivos, tá? E vou enviar para essa pasta aí. O que a gente está fazendo aqui? Nós estamos criando uma pasta e eu estou compartilhando a pasta com os alunos, tá? Então, aqui é só um exemplo do que é possível de se fazer. O nosso foco não é trabalhar com o Google Drive agora, tá? Mas é mostrar para vocês que é possível fazer com uma ferramenta como o Google Drive esse compartilhamento aí. Então, eu vou mandar para vocês um link ali no chat, tá? Caso vocês queiram clicar nele, caso vocês queiram abrir ele, vocês vão ver que vai ser uma pasta onde tem 2 arquivos de áudio. Então, esse foi o primeiro exemplo que eu estou mostrando para vocês, que a gente pode criar uma pasta, se a gente for pensar do modo mais simples possível, num Google Drive, dentro dela colocar arquivos de áudio e daí disponibilizar para os alunos acessar. Então, essa é uma forma que a gente tem para fazer esse compartilhamento com os alunos. O que vocês estão percebendo até aqui? Que as ferramentas que eu estou comentando com vocês têm que ter o arquivo de áudio pronto. Então, a gente começou falando sobre onde a gente pode utilizar esses arquivos de áudio, depois a gente conversou um pouco mais sobre o que geralmente os alunos estão usando de música hoje em dia, de playlist, que a gente falou do Spotify e do Deezer. A gente conversou um pouquinho sobre o Google Podcasts, que é uma ferramenta que vocês podem utilizar para ouvir podcasts de qualquer assunto. E agora a gente fez um exemplo bem simples de compartilhamento usando o Google Drive. Então, essa é uma forma simples que vocês têm para compartilhar uma série de arquivos de áudio com os alunos via Google Drive. Mas o nosso foco aqui é trabalhar com vocês algumas ferramentas que são focadas em criar podcasts e playlists. Então, eu vou abrir aqui meu navegador de internet e vou acessar a primeira delas, tá? Algumas das ferramentas que a gente vai utilizar são as seguintes. O SoundCloud, que é essa ferramenta que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu vou mandar um link para vocês lá no chat também, caso alguém queira acessar e olhar um pouco como funciona. É uma das ferramentas que vocês podem utilizar para fazer essas playlists.
Outra ferramenta que vocês podem utilizar e a gente vai usar aqui é a ferramenta com o nome de Spreaker. Então, é uma outra ferramenta que depois a gente vai fazer uma playlist, a gente vai compartilhar áudio utilizando ela. Também estou enviando o link para vocês no chat, caso alguém queira acessar. E a última ferramenta que a gente vai utilizar é o Anchor. Também vou enviar o link para vocês no chat. Pessoal, qual que é a diferença dessas três ferramentas, tá? SoundCloud, Spreaker e Anchor, ou Anchor, alguns falam dessa forma. Pessoal, essas ferramentas são ferramentas focadas em criar esses podcasts, de criar essas playlists para compartilhar áudio com os alunos. O Google Drive, a gente pode usar o Google Drive, no exemplo anterior que eu fiz, para vocês criar uma pasta no Google Drive e compartilhar arquivos de áudio com os alunos, sem problema nenhum. Mas o foco do Google Drive não é fazer compartilhamento de arquivos de áudio, é guardar arquivos dentro dele. Então, essas ferramentas que eu estou mostrando para vocês a partir de agora são focadas em fazer esse compartilhamento de arquivos de áudio e criar playlists para os alunos ouvir no momento que eles têm disponibilidade. O que vocês vão perceber é o seguinte: o SoundCloud e o Spreaker são duas ferramentas que vocês podem criar uma playlist tendo o podcast de vocês já gravado. Podcast que seria o arquivo de áudio de vocês, tá? Então, eu já tenho isso gravado no meu computador. Então, eu estou com o arquivo gravado, eu simplesmente quero enviar para uma playlist para o aluno poder acessar no momento que ele tem disponibilidade. O Anchor é uma ferramenta que a gente vai utilizar hoje e vocês vão perceber que com o Anchor a gente vai poder criar o podcast na hora, sem precisar ter tudo já gravado anteriormente. Então, a gente consegue na hora já abrir o microfone do celular ou do computador, gravar uma chamada, colocar intervalos e assim por diante. Então, vocês vão perceber que o Anchor, nós vamos usar ele pelo celular também, ele é mais fácil de utilizar pelo celular do que pelo computador. E vocês podem configurar bastante coisa nele. Então, o Anchor vai ser a última ferramenta que a gente vai utilizar, que daí eu vou demonstrar para vocês pelo celular como vocês podem utilizar ele. O SoundCloud e o Spreaker, eles têm arquivos de áudio, no caso, músicas, e arquivos com conteúdo. No caso, seria alguém comentando sobre um determinado assunto. As duas ferramentas têm músicas e têm arquivos com conteúdo, que no caso seria alguém falando sobre algum assunto. O SoundCloud, vocês vão perceber que ele é mais focado em música, tá? Mas vocês também podem criar uma playlist dentro dele com arquivos com conteúdo para conversar com os alunos de vocês. Enquanto que o Spreaker, ele é uma ferramenta mais focada em podcast no formato de conteúdo, onde eu converso com o aluno e não uma música que eu compartilho com ele. Então, nós vamos começar falando um pouco do SoundCloud, tá? Então, o link eu mandei para vocês ali no chat antes. E vocês, assim que vocês acessam ele, vocês não precisam obrigatoriamente já fazer login nele. Vocês podem utilizar ele normalmente para pesquisar um assunto, qualquer tipo de assunto. Então, aqui embaixo, vocês vão ver que vai ter uma barra de busca, e aqui eu consigo fazer uma pesquisa. Então, vamos supor que eu queira procurar algo relacionado com educação. Então, a partir do momento que vocês digitam aqui educação, vocês clicam aqui em pesquisar, nessa lupa, e ele vai mostrar todas as informações que existem dentro da plataforma referente à educação. Então, aqui eu acho perfil de pessoas ou de empresas que tem o nome vinculado com a educação, arquivos de áudio que alguém enviou para a plataforma, que tem o título educação, playlists e assim por diante. Então, por que está mostrando todas essas informações? Porque eu estou querendo saber, pesquisar tudo que tenha o nome, o termo educação. Eu posso pesquisar apenas arquivos, faixas de áudio separadas. Então, percebam que quando eu estou selecionando uma faixa, ele mostra que, por exemplo, aqui tem um arquivo de áudio, uma faixa de áudio, que eu posso assistir falando sobre educação, que tem 2 minutos e 53 segundos. Descendo aqui, ele tem outros, tá? Outros arquivos referentes à educação. Então, aqui são arquivos que qualquer pessoa pode enviar e que qualquer pessoa pode comentar sobre o assunto.
Ali no lado esquerdo, vocês também conseguem pesquisar por pessoas. Então, imagine que um de vocês professores, criaram um perfil no SoundCloud, que eu já vou mostrar como fazer. Vocês podem procurar o perfil daquela pessoa. Então, só daí aqui no lugar de educação, vocês pesquisem o nome dela, e aqui vai encontrar essa pessoa na busca. E vocês têm aqui a opção de playlists, que é o que a gente vai fazer hoje, a gente mais vai utilizar. Então, essas playlists são os arquivos que eu comentei com vocês, que os alunos acessam um link, e dentro desse link ele tem um monte de arquivos de áudio que ele pode escolher qual ele vai ouvir e na ordem que ele quer ouvir. Então, pesquisando sobre educação, aqui escolhendo a opção playlist, para mim retornou algumas playlists com o nome de educação. Então, se a gente for pensar nessa primeira playlist, o nome dela é educação, ela tem 3 arquivos de áudio dentro dela, e o dono, proprietário desse arquivo aqui tem o nome Juliana. Então, aqui tem vários arquivos várias playlists com o nome de educação. Algumas têm um arquivo, algumas têm 2, algumas têm 3, algumas têm mais, por exemplo, essa aqui. Então, essa aqui tem 5 playlists, eu vou usar como exemplo essa aqui, tá? Então, eu vou clicar nela. Vocês percebam que nesse exemplo aqui, ela vai ter 20 arquivos de áudio, totalizando aí 3 horas e 58 de conteúdo. Então, eu não preciso, obrigatoriamente, ouvir todos os arquivos. Eu posso escolher qual arquivo eu quero ouvir, e eu posso ouvir apenas aquele. Depois, em um outro momento que eu tenho tempo, posso voltar para a playlist e ouvir outro arquivo, e assim por diante. Então, o conceito de playlist é isso que eu estou mostrando para vocês agora. É um local que vocês criam na internet, e dentro dele vocês inserem um monte de arquivos de áudio. E a pessoa pode ouvir aquela playlist na ordem que ela quer, e na hora que ela tem disponibilidade de tempo ou de acesso à internet. Então, esse é o conceito da gente trabalhar com playlists. Então, aqui vocês podem perceber que nesse caso aqui, é uma playlist que tem 20 arquivos de áudio, então é uma playlist bem extensa. Mas eu posso escolher apenas qual eu quero ouvir. Então, vamos supor que eu quero ouvir apenas esse aqui. Eu posso clicar nele e eu posso ouvir apenas aquele podcast, que é o que eu fiz agora quando eu cliquei em play. Então, aqui é um podcast falando sobre um determinado assunto. Então, esse é o conceito da utilização das playlists. O que a gente vai fazer agora? O SoundCloud vocês podem usar para pesquisar conteúdo ou vocês podem usar para criar uma playlist. Então, qual que é a diferença? Quando vocês querem criar, vocês têm que lembrar que vocês têm que acessar a plataforma criando nesse botão entrar. Caso vocês estão lá na tela inicial, vocês também têm a opção entrar aqui no lado direito. Então, aqui eu vou clicar em entrar e vou escolher uma das plataformas para fazer login. Então, caso vocês tenham conta no Facebook, podem usar ela. Caso vocês tenham conta no Google, também podem utilizar uma conta do Google ou uma conta da Apple. Então, no meu caso, que eu vou usar a conta do Google, vocês vão utilizar várias vezes essas contas do Google, tá? Então, aqui eu vou escolher uma conta do Google. Vou digitar o meu endereço de e-mail. E vou digitar a minha senha. Então, quando eu fiz o acesso, eu tenho aqui uma tela inicial e eu consigo fazer pesquisa de conteúdos da mesma forma de antes. Então, caso eu queira procurar aqui educação, eu consigo fazer a mesma pesquisa que a gente tinha feito antes. Qual que é a diferença agora que eu fiz o login? Agora que eu fiz o login na ferramenta, eu consigo criar playlists. Então, como que eu faço para criar essa playlist? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma que eu já criei. Então, eu tenho, por exemplo, tá? Se eu clico em biblioteca, eu olho dentro da minha biblioteca quais playlists eu já criei. E aqui tem alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar uma playlist como essa, e eu posso, caso eu queira compartilhar com alunos, eu posso clicar nesse compartilhar e posso mandar o link para os alunos. Então, a gente já vai criar uma playlist do início ao fim,
Eu só vou compartilhar ela com vocês, para vocês, caso vocês queiram acessar, para ver como que é essa tela, para acessar uma playlist nessa ferramenta. Então, aqui ela tem 4 arquivos de áudio, então é o que está acontecendo aqui, ó. São 4 arquivos de áudio que o aluno pode acessar na ordem que ele acha melhor, como ele prefere, na ordem que ele tem possibilidade de acessar. Então, para criar essas playlists, vocês têm que, primeiramente, enviar os arquivos para a plataforma. Então, vocês têm que mandar os arquivos de áudio de vocês para a ferramenta e depois vocês escolhem a elaboração dessas playlists. Então, para enviar os arquivos, vocês clicam aqui em Upload. Então, clicando na opção Upload, ele vai mostrar essa tela aqui para vocês. O que acontece com as playlists, os arquivos que vocês vão enviar? Mesmo que os alunos acessem pelo celular ou pelo aplicativo, eles vão conseguir ver as mesmas coisas, tá? Então, vocês podem criar playlist usando o computador, que o que tiver ali, quando vocês mandam o link, o aluno consegue acessar pelo celular, pelo aplicativo, sem problema nenhum. No momento que vocês vão enviar os arquivos, vocês têm aqui 3 opções, tá? Opção de privacidade, pública ou privada. A diferença entre uma e outra é que, quando vocês escolhem algo que vai ficar público, as pessoas podem digitar aqui na barra de busca e localizar tanto a playlist quanto os arquivos que vocês estão enviando. Então, se vocês deixam um arquivo público, as pessoas podem localizar pesquisando. Então, vamos supor que eu criei um arquivo falando sobre educação e tecnologia. Caso eu for deixar isso público, qualquer pessoa pode vir aqui na ferramenta do SoundCloud, pesquisar pelo meu nome e achar esse arquivo de áudio que eu enviei. Caso eu deixe isso no modo privado, as pessoas não conseguem encontrar buscando isso. Então, eu tenho que sempre mandar o link. Então, nesse caso, se vocês fazem uma playlist para os alunos, vocês têm que lembrar de compartilhar, no caso, enviar para eles o link. Porque se eles forem buscar, eles não vão conseguir encontrar a playlist ou os arquivos que vocês criaram. E aqui tem um exemplo, tá? Que ele possibilita que vocês criem uma playlist, que a playlist nada mais é do que um local onde eu tenho um monte de arquivos de áudio, quando eu mando vários arquivos. Então, aqui, primeiramente, tá? Eu vou deixar isso desmarcado, e eu vou primeiro enviar os arquivos para a ferramenta. Então, aqui eu vou clicar para escolher os arquivos, eu vou vir em uma pasta que eu tenho os meus arquivos, e eu vou enviar esses arquivos aí, eu selecionei eles e cliquei em enviar, e eu estou enviando esses arquivos para a ferramenta. Então, para cada arquivo, ó, então a gente tem o primeiro arquivo que era a gravação 4, tá? Eu vou chamar ele aqui de arquivo sobre podcast, posso mudar o nome dele sem problema nenhum. Eu posso alterar o gênero dele. Então, percebam que como a ferramenta ela trabalha com música e arquivos, no caso documentos, arquivos de conteúdo, eu posso escolher um gênero. Se vocês estão trabalhando com música, dá para colocar um gênero musical, ou senão ele tem também lá no final as opções de negócios, comédia, entretenimento, audiolivros, que vocês podem escolher essa opção também. Ou caso vocês não encontram a opção no gênero, vocês podem clicar em personalizado. E daí vocês podem criar um gênero para vocês, tá? Então aqui eu posso escolher, por exemplo, educação e tecnologia. Então, caso vocês queiram, vocês podem personalizar um gênero, tá? Continuando, tá? Vocês podem logo abaixo aí descrever o arquivo de áudio de vocês. Isso não é obrigatório, tá? Mas isso é algo que vocês podem utilizar quando, por exemplo, vocês querem que os alunos ouçam um determinado podcast que vocês criam, mas vocês querem colocar uma explicação para o aluno entender sobre o que o podcast fala. Vocês podem aqui nessa descrição colocar esse conteúdo, tá? Esse texto, onde o aluno vai poder ler o texto para entender sobre o que o podcast comenta. Então, eu posso, por exemplo, passar uma atividade, explicar a atividade na descrição, e depois que o aluno ouve o áudio, ele pode criar uma atividade ou algo do gênero. E aqui embaixo, de novo, ele aparece para nós aí a privacidade. Então, por padrão, ele ficou público, porque na tela anterior a gente deixou público. Mas caso eu queira escolher
que esse arquivo de áudio vai ser privado, eu só clico em uma opção ou em outra. E depois a gente também consegue, não é obrigatório, colocar uma imagem para representar aquele arquivo de áudio. Então, caso vocês queiram fazer isso, vocês também conseguem, por exemplo, tá? Colocar um arquivo de áudio para representar uma imagem para representar o arquivo de áudio de vocês. Vocês já vão ver onde essa imagem vai aparecer. E essas alterações que eu estou fazendo, para cada arquivo vocês podem fazer essas alterações. Ó. Como eu enviei 2 arquivos, primeiro eu configurei o primeiro arquivo, e depois eu tenho a opção para configurar o segundo. Então vocês vão ver que no segundo eu não vou alterar o nome, eu não vou colocar a imagem, eu não vou colocar gênero, não vou alterar nada. E depois vocês vão ver lá a diferença que vai dar na hora da playlist. E agora aqui vocês têm os metadados, que aqui o que eu tenho que explicar para vocês é que, quando vocês têm, por exemplo, se vocês forem pegar um arquivo de música e tentar enviar para essa ferramenta, se vocês não são proprietários da música, ela automaticamente vai ser excluída da playlist. Então depois eu mostro para vocês o que vai acontecer. Então talvez vocês querem compartilhar uma música com os alunos para eles ouvir a música e depois fazer uma atividade. Nessa ferramenta, se vocês vão fazer isso, quando ele detectar que a música tem um autor, vocês estão compartilhando uma música sem autorização. Então, ele vai bloquear aquela música e vai acabar excluindo ela. Depois eu mostro para vocês como que isso vai aparecer para vocês. E nas permissões, vocês têm a opção de permitir que o aluno faça download da música, do arquivo de áudio, ou caso vocês vão enviar uma música, da música. Só que mesmo assim, ele pede para vocês aqui, ó, lembrem que distribuir conteúdo sem permissão é contra a lei. Então, caso vocês vão estar distribuindo um conteúdo e pedir para o aluno fazer download, ele pode detectar isso e excluir a música da playlist de vocês. Então, o primeiro passo de vocês é, façam o login, acessem a ferramenta. Segundo, mandem os arquivos de vocês para a plataforma, clicando em Upload e selecionando os arquivos. Depois disso, vocês podem configurar todos os arquivos que vocês enviaram. Podem trocar título, colocar imagem e assim por diante. E depois que vocês configuraram cada arquivo de áudio, vocês clicam em salvar. Então, percebam a diferença aqui, ó. No primeiro exemplo, eu deixei privado, olha, já mostra aqui, ó. Somente quem tem o link pode acessar esse arquivo de áudio. Enquanto que o último, a gente deixou ali como público. Então, no momento que vocês enviam os arquivos de áudio, vocês podem já compartilhar com os alunos de vocês, só que cada arquivo que vocês criam é um link diferente. Então, se vocês, por exemplo, criar uma playlist que tenha lá 20, 15, 30 arquivos de áudio, vocês teriam que pegar cada link de cada arquivo e mandar para os alunos. Então, nesses casos, quando vocês vão ter muito arquivo para compartilhar, é recomendado que vocês criem uma playlist, que é o que a gente vai fazer agora. Então, o que eu fiz aqui foi simplesmente pegar um arquivo de áudio que eu tinha no meu computador, onde eu falava sobre um assunto, e enviei para a plataforma do SoundCloud. Caso eu queira que os alunos acessem, eu posso pegar o link desse arquivo separado e mandar para ele, que é o que eu estou fazendo agora com vocês. Estou mandando lá no chat da reunião. Então, esse é um exemplo que vocês têm para pegar um conteúdo em áudio e compartilhar, deixar ele disponível online. Só que talvez vocês vão ter a situação de ter muitos arquivos de áudio e vocês vão querer deixar todos num lugar só, para o aluno não precisar saber um monte de link de cor e assim por diante. Então, nesses casos, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam vir aqui na opção Suas Faixas. Então, lembrem que vocês estão aqui, clicaram em Upload e mandaram os arquivos. Mas como que eu crio uma playlist? Primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui na opção Suas Faixas. E o que eu preciso fazer agora é selecionar os arquivos que eu quero adicionar na minha playlist. Então, eu sei que eu enviei, os últimos arquivos que eu enviei são esses dois. Percebam que aquele que a gente escolheu uma imagem, está aqui, ó. E o outro, ele aparece aqui embaixo. Tá? Então, os dois arquivos estão aqui. O que muda é que, quando vocês mandam uma imagem, ele mostra a imagem que vocês enviaram, e no segundo caso, ele mostra a imagem do perfil de vocês. Então, o primeiro passo de vocês é
com os arquivos já na plataforma, clicar em suas faixas, selecionar os arquivos que vocês querem adicionar numa playlist e clicar aqui na opção adicionar a playlist. Quando eu clico nessa opção, eu posso selecionar playlists que eu já tenho para adicionar. Então, vamos supor, eu quero adicionar esses 4 arquivos nessa playlist aqui. Então, adicionei os arquivos lá. Eu também posso adicionar os arquivos em mais de uma playlist, sem problema algum. Então, imaginem que um determinado arquivo que vocês têm, várias turmas podem ouvir ele, mas vocês não querem ficar fazendo arquivo, duplicando ele e mandando um monte de vezes. O que vocês podem fazer é, enviam um arquivo para a ferramenta e depois adicionam eles em todas as playlists de cada turma que vocês têm. Consequentemente, vocês mandaram uma vez o arquivo, mas vocês disponibilizaram em todas as playlists. Mas caso vocês precisam criar, aqui não vai aparecer nada, vocês vão clicar em criar uma playlist. E aqui eu posso dar um nome para ela. Então, aqui eu vou definir o nome como podcast, utilizando Vou definir um nome para ela. E aqui eu defino a privacidade de novo. Ó. Então, a playlist também eu posso deixar uma playlist que qualquer pessoa acha, ou somente quem tem o link. E clicando aqui em salvar, depois de definir o nome, ele já mostra os arquivos que vão ser adicionados, e eu posso pedir para salvar. Ele acabou de criar a playlist e adicionando os 2 arquivos nela. O que eu posso fazer agora é acessar a playlist, clicando aqui ó, em ir para a playlist, ou caso eu queira, essa playlist eu também encontro lá na nossa biblioteca. Então, clicando em biblioteca, na opção playlists, a gente consegue encontrar a playlist aqui, ó. Então, ela está localizada ali também. E aqui a gente tem a playlist com os 2 arquivos de áudio. Então, a partir do momento que vocês criaram a playlist, vocês podem vir aqui em compartilhar, copiar o link que aparece aqui embaixo e enviar para os alunos. Vocês também podem enviar esse link no Twitter, enviar esse link no Facebook, enviar esse link no Tumblr, enviar no Pinterest ou enviar por e-mail. Então, imagine que vocês têm os e-mails dos alunos. Vocês podem clicar nessa opção e mandar para todos os alunos. Ou, por exemplo, vocês têm um grupo de contatos que se vocês mandam para aquele e-mail, manda para todos os alunos de vocês. Também vocês poderiam fazer dessa forma. E também vocês podem simplesmente copiar esse link e mandar no WhatsApp para os alunos de vocês. Então, vocês podem criar a playlist e enviar esse link aí para os alunos, que é o que eu vou fazer agora com vocês. Então, eu estou enviando no chat o link dessa última playlist que a gente criou. Então, se eu for visualizar como essa playlist ficou, eu vou sair da minha conta para mostrar para vocês. Quando o aluno vai acessar, ele vai receber um link como esse aqui, ó, que eu copiei antes, tá? Ele vai clicar no link se vocês mandam por WhatsApp, ou se ele estiver no computador, ele vai abrir o link e ele vai visualizar isso aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Ele só está vendo um arquivo, porque na playlist nós temos 2 arquivos. Lembram que um arquivo era público e o outro tinha que ter o link. Então, aquele outro arquivo que está privado, as pessoas não conseguem acessar. Elas têm que ter o link daquele arquivo para poder abrir. Mas eu consigo aqui, clicar num exemplo de arquivo, clicar em play e executar. E executar o arquivo aí com a turma. Então, eu vou entrar novamente aqui na ferramenta. Então, dessa forma que vocês utilizam o SoundCloud. Vocês podem usar ele para procurar conteúdo, para conhecer sobre outros assuntos, sobre outros conteúdos, sem problema nenhum. Ou vocês podem utilizar ele para enviar arquivos de áudio para a ferramenta e depois disso selecionar os arquivos que vocês têm,
aqui na opção faixas, selecionar quais arquivos vocês querem utilizar e depois adicionar esses arquivos a uma playlist. Após adicionar na playlist, vocês podem abrir a playlist, que ela vai estar aqui clicando em biblioteca, ela vai estar localizada aqui. Vocês podem abrir a playlist e, clicando em compartilhar, vocês conseguem enviar a playlist para os alunos de vocês. O link vai aparecer aqui embaixo. Então, dessa forma que vocês podem utilizar o SoundCloud em sala de aula e que vocês conseguem compartilhar o conteúdo com os alunos. Então, só o único cuidado que vocês têm que ter é que, para criar a playlist, vocês já têm que ter os arquivos na plataforma. E que, nesse caso aqui do SoundCloud, vocês precisam já ter o arquivo pronto. Então, vocês já têm que ter... o arquivo de áudio que vocês querem mandar já tem que estar gravado. Então, se vocês vão gravar ele pelo celular ou no computador, isso fica bem diferente qual plataforma vocês vão usar. Mas vocês já tem que ter ele salvo em algum lugar. Para no momento que vocês clicam em upload, vocês simplesmente pedem para enviar um arquivo, selecionam o arquivo, e o arquivo já vai ser enviado para os alunos, e depois vocês conseguem adicionar em uma playlist. Pessoal, então, o que eu queria conversar com vocês e comentar com vocês do SoundCloud era isso, tá? O que eu quero dizer para vocês é que vocês só vão conseguir entender a fundo como ele funciona criando, tá? Então, deixem essas orientações nossas aí anotadas e depois tentem criar uma playlist ou pelo menos enviar um arquivo para utilizar a ferramenta. Que daí, conforme vocês vão testando e vão utilizando, vocês vão entendendo melhor como ela funciona e vão criando habilidade no uso dela. Então, pessoal, essa era a primeira ferramenta que eu queria mostrar para vocês, que era o SoundCloud. A segunda ferramenta que eu quero conversar um pouco com vocês é o Spreaker. Qual que é a diferença entre ele e o SoundCloud? A diferença entre as duas ferramentas, ela tem bem pouca diferença. Ele utiliza basicamente a mesma ideia para criar os itens, para criar os podcasts. Só que no Spreaker, vocês vão ver que vai ter bastante conteúdo para vocês ouvir. Então, por exemplo, se vocês acessam o site do Spreaker, que eu já mandei lá no chat para vocês, vocês conseguem ver que vocês podem ouvir qualquer tipo de podcast. Então, eu consigo pegar um exemplo aqui para mostrar para vocês. Eu posso vir aqui e escolher, por exemplo, essa playlist, que tem um nome e tem um autor, que no caso aqui é o UOL, e o nome é Posse de Bola. Se eu clico nela, o que vai ter nessa playlist? Vão ter vários arquivos de áudio. Deixa eu mandar ela para vocês. Daí, se alguém quiser, pode acessar também. Ela vai ter vários arquivos de áudio, com vários tempos diferentes. Lembra que a gente conversou? Que o podcast ele não tem um tempo padrão. Ele pode ser de 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, 1h30. O que muda é que, de acordo com a turma, você tem que usar estratégias diferentes para fazer com que o aluno consiga ficar ouvindo esse arquivo. Então, vocês vão ver que no Anchor, depois, a gente vai poder colocar intervalo, vai poder colocar efeito, vai poder colocar um som no meio do podcast para ir chamando a atenção do aluno. Então, aqui no Spreaker, tá? Vocês conseguem usar ele para pesquisar e para ouvir qualquer tipo de podcast, tá? Então, aqui no nosso exemplo, esse aqui tem mais de 46 arquivos, tá? Caso eu queira ouvir qualquer um dele, tá? Eu posso simplesmente vir aqui e clicar no botão Play. E ele vai começar a executar o podcast. Percebam que ele tem uma abertura. Então, nesses casos aí, ele já vai ter uma abertura, daí alguém fala alguma coisa, vai ter um intervalo e assim por diante. Então, como vocês vão fazer para adicionar essas aberturas, intervalos e assim por diante? Nós vamos fazer tudo isso no Anchor, que é a ferramenta que vocês conseguem usar, mais simples que tem para fazer tudo isso. E se vocês estão utilizando o Spreaker, se vocês vão utilizar o Spreaker para criar playlist para os alunos de vocês, vocês têm que lembrar que você tem que fazer o login. Então, novamente, clicando em fazer o login, ele vai pedir para você selecionar qual conta você quer utilizar para acessar a ferramenta.
E você pode utilizar novamente uma conta do Twitter, uma conta que você usa no Facebook, uma conta que você usa se você tiver um celular da Apple, ou uma conta do Google, tá? Então, eu vou utilizar novamente a conta do Google. E agora aqui eu vou selecionar a minha conta. E agora eu fiz o login na ferramenta. Percebam que a tela continua igual, independente se eu faço o login ou não. Continua da mesma forma, organizada da mesma forma, sem diferença alguma. Mas o que eu consigo fazer aqui? Independente se eu estou com o login feito ou não, eu consigo vir aqui pesquisar. Vamos supor que eu vou buscar de novo aqui como educação. Percebam que aparecem aqui alguns shows, que o pessoal classificou como show. Descendo um pouco aí, ele vai mostrar alguns episódios que falam sobre educação. Então, vocês vão ver que aqui a gente vai falar bastante a palavra episódio, tá? Então, isso a gente vai conversar, vai falar um pouquinho hoje. O episódio nada mais é do que um arquivo de áudio, tá? Para ficar claro para vocês. Talvez, agora o professor está falando episódio, eu não sei o que é. O episódio é um arquivo de áudio, pensem nesse sentido aí, a mesma coisa de antes. E agora a gente vai criar um arquivo. Então, o que vocês vão ter que fazer? Quando vocês querem criar um podcast, quando vocês querem enviar um arquivo para os alunos de vocês, na ferramenta Spreaker, vocês clicam em Create. Quando vocês clicam na opção Create, vocês têm 3 opções aqui. Então, das 3 opções são as seguintes. A primeira delas, vocês podem enviar um arquivo de podcast que vocês já gravaram, que já está gravado no celular de vocês, que vocês já gravaram no computador de vocês, e vocês simplesmente querem enviar para a ferramenta para depois compartilhar com os alunos. A segunda e a terceira opção são opções onde vocês podem fazer a gravação do arquivo de podcast direto nessa ferramenta ou importar os podcasts de vocês. Só que essas 2 opções, para vocês utilizar, vocês têm que fazer download de alguns arquivos. Então, por exemplo, para usar essa opção de gravar e fazer a live ao vivo, vocês têm que instalar alguns softwares nos computadores de vocês. Então, a gente não vai mostrar para vocês tudo isso por causa do nosso tempo também, e porque ele é bem mais difícil de fazer a utilização. Então, a gente vai utilizar essa questão do upload de podcast. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que vocês estavam fazendo antes, vocês já tinham o arquivo pronto e simplesmente enviavam para a internet para os alunos poderem acessar. Quando vocês clicam em upload do podcast, ele já vai pedir para vocês o seguinte, ó, selecione para qual podcast esse episódio pertence. Então, o que vai mudar entre o SoundCloud e o Spreaker? O SoundCloud a gente criava uma playlist com arquivos de áudio. No Spreaker, a gente cria uma playlist, mas ele chama playlist de podcast. Ele entende que um podcast é um local onde podem ter vários arquivos, e ele entende que, em vez de chamar de uma faixa de áudio, ele chama de episódio. Então, ele entende que um podcast é um local onde eu tenho vários episódios. Então, aqui vocês podem, a partir do momento que vocês clicam em enviar, escolher para qual podcast vocês querem enviar, e depois clicar nessa opção e selecionar o arquivo, que nesse caso aqui, já está gravado no computador. A partir do momento que eu seleciono o arquivo, eu peço para fazer o upload, que ele vai enviar o arquivo para esse podcast. Depois disso, eu posso alterar o nome do arquivo caso eu queira. Caso eu não queira, eu não preciso. Lembram que antes no SoundCloud a gente alterou o nome do arquivo? A gente consegue aqui alterar para qual podcast ele vai pertencer. Lembrando que ele entende que o podcast é uma playlist, tá? E também aqui a gente tem a opção da visibilidade, pública ou privada. E aqui embaixo a gente tem uma opção onde vocês podem também inserir uma descrição, como a gente viu antes. E logo abaixo você tem a opção de inserir uma imagem, que a gente também fez antes no SoundCloud, para enviar uma imagem para representar esse arquivo. Caso vocês já alteraram tudo que vocês queriam no arquivo, tá? Vocês podem clicar em publicar agora. Ele pede para nós, quando a gente clica em publicar agora, se a gente tem certeza que a gente quer enviar esse arquivo. Então aqui eu vou dizer que sim, eu quero publicar.
E percebam que ele já me redirecionou para o podcast que eu estou falando. Então, aqui que está o que ele utiliza, tá? Ele entende que podcast é a mesma coisa que uma playlist, e dentro desse podcast, que eu posso acessar clicando nele aqui, deixa eu mandar ele para vocês aí, caso alguém estiver acessando pelo chat, tá? Pessoal, mandei o chat ali o link ali no chat. E dentro desse podcast, ele tem os arquivos de áudio aqui também. Então, essa ferramenta é uma outra ferramenta que vocês podem utilizar para criar os podcasts de vocês com episódios dentro dele. E o aluno pode escolher qualquer um desses arquivos para executar. E aqui também vocês conseguem compartilhar no Facebook, compartilhar no Twitter, e assim por diante, como editar a playlist, o podcast de vocês, e também a questão de distribuir o arquivo, que é o compartilhamento dele com os alunos. O que tem de restrição no uso dessa ferramenta, que eu vou mostrar agora para vocês? Quando vocês clicam em Create, que vocês vão enviar um arquivo, se vocês clicam aqui em Podcast, vocês percebem que aqui aparecem 2 podcasts, tá? O que acontece com esses 2 podcasts? Na versão gratuita, vocês só podem criar 2. Então, qual que é a restrição da versão gratuita dessa ferramenta? Vocês só podem ter 2 podcasts, e dentro desse podcast vocês podem ter um monte de arquivos de áudio, sem problema nenhum. Mas a quantidade máxima aí é apenas de 2. Então, eu posso até clicar em criar um novo podcast, só que ele não vai me deixar continuar, porque eu já estou no máximo desse suporte dele. Então, eu consigo a qualquer momento vir aqui em um dos podcasts e visualizar ele, para ver como ele está funcionando. E caso eu queira, eu posso escolher um episódio, eu posso vir aqui nas opções, eu posso excluir o episódio do podcast, ou eu posso selecionar mais de um arquivo e excluir mais do que um. Vocês podem também, aqui no meio do podcast, já inserir mais algum episódio. E vocês vão perceber que quando vocês vão inserir esse episódio, ele vai aparecer como não publicado, e para publicar, você vai ter que clicar nele e pedir para publicar o arquivo. O que ele faz primeiro sempre? Ele manda para a ferramenta. E caso você queira publicar, você tem que clicar em cima dele para publicar o arquivo. Então, essa ferramenta aqui é a ferramenta que eu comento com vocês, que é o Spreaker. Ela tem um funcionamento um pouco diferente do SoundCloud. Eu acredito que talvez para alguns de vocês o mais difícil foi compreender como o SoundCloud funciona, mas o Spreaker ele é bem parecido, ele só tem algumas alterações de nome, que ele chama uma playlist de podcast, e ele chama um arquivo de áudio que vocês mandam, ele chama de podcast. De episódio. Essas são as duas diferenças. E quando vocês querem enviar, no caso do Spreaker, vocês clicam em Create, depois vocês selecionam a opção Upload, e depois disso, vocês podem, clicando em Upload, escolher para qual playlist ou podcast vocês querem mandar um arquivo, ou vocês podem, caso vocês clicam aqui em Podcasts, editar algum dos podcasts de vocês. Então, eu consigo, por exemplo, visualizar um podcast, eu consigo, se eu selecionar tudo aqui, ó, eu posso selecionar os arquivos e eu posso excluir eles. Vamos supor que eu quero refazer esse podcast, eu consigo excluir, e eu consigo também excluir o podcast. Então, aqui eu consigo visualizar que o meu podcast está aparecendo aqui. Então, essa forma que ele vai funcionar, essa forma que vocês conseguem utilizar o Spreaker para trabalhar com podcast. Então, vocês lembram que você tem que clicar em Create, lá na tela inicial, enviar o podcast de vocês. Depois disso, vocês selecionam para qual deles, em qual podcast vocês querem que apareça o conteúdo, selecionam um arquivo, ou mais do que um, fazem o upload do arquivo. Caso queiram, vocês podem alterar o nome, imagem do arquivo que vocês estão enviando, e depois vocês pedem para publicar.
quando vocês clicam em publicar, vocês vão estar deixando ele disponível na internet. E para mim poder acessar o podcast, para pegar o link para mandar para os alunos, eu posso clicar aqui no nome do meu podcast, e depois eu consigo pegar o link no navegador, copiar o link e enviar para que os alunos acessem. Vou fazer aqui de novo com vocês. Então, essa é uma forma que vocês têm aí para usar o Spreaker, que é uma ferramenta que vocês conseguem utilizar para compartilhar conteúdo de áudio aí com os alunos de vocês. Ela é um pouquinho mais, o uso dela é um pouquinho diferente do SoundCloud, tá? Ele é um pouquinho mais difícil do que o SoundCloud de utilizar, mas ela é uma ferramenta que tem mais conteúdo em formato de áudio, que não seja música na ferramenta. E a última ferramenta que eu vou mostrar para vocês, é uma ferramenta que vocês vão, eu acredito que vocês vão gostar de utilizar ela, é uma ferramenta que ela é mais fácil de utilizar pelo celular. Nós vamos começar utilizando ela pelo computador, mas depois a gente vai utilizar ela pelo celular. O nome da ferramenta é Anchor.fm, o link de acesso. Então, eu vou mandar o link para vocês, caso alguém queira acessar pelo computador ou pelo celular. Vocês também conseguem fazer o download do aplicativo dele, tá? Sem problema nenhum, vocês podem acessar e fazer o download do aplicativo para utilizar essa ferramenta. Primeiro eu vou criar no Anchor um episódio no computador, e depois eu vou fazer a mesma coisa no celular para vocês conseguirem identificar a diferença entre os dois casos. Como que o Anchor vai funcionar? Até agora, a gente sempre tinha os episódios prontos. Então, a gente tinha o episódio pronto, a gente simplesmente selecionava o episódio, mandava para alguma ferramenta e depois criava uma playlist ou um podcast. Era isso que a gente fazia com as duas ferramentas anteriores. No caso do Anchor, vocês vão conseguir de forma bem fácil criar os efeitos que vocês querem no meio do próprio episódio de vocês. A única diferença é que o Anchor, para cada um dos usuários de vocês vão ter simplesmente só uma playlist. Então, no Anchor, vocês não conseguem criar 3, 4, 5 playlists. Por exemplo, eu vou criar uma playlist sobre o ensino de matemática, por exemplo. E dentro da playlist eu quero adicionar alguns arquivos. No caso do Anchor, vocês não conseguem fazer isso. Ele entende que vocês têm somente uma playlist e todos os episódios que vocês vão adicionar vão aparecer abaixo dessa playlist. Então, começando a utilização dele, tá? Eu vou clicar aqui em Login para fazer o acesso. Novamente, aí a gente tem as opções de fazer o login com o Facebook, com a conta do Google de vocês, ou com o Twitter, ou a conta do Mac, ou do iOS, caso algum de vocês tenha. Eu vou utilizar a minha conta do Gmail. Então, deixa só eu sair da minha conta para mostrar para vocês como que isso acontece. Eu vou acessar novamente ele aí, que vai ser o que vai acontecer com vocês. Eu vou acessar ele, eu vou escolher uma conta do Google. Eu vou inserir a minha conta de e-mail aqui. E depois eu vou inserir a senha. O que vocês vão conseguir perceber aqui? Vocês vão ter somente, tá? Somente uma playlist, que é essa que eu tenho aqui. Então, eu não consigo criar mais uma playlist. A minha playlist já é essa playlist que está aparecendo aqui. O que eu posso fazer é adicionar novos episódios a ela, tá? Então, eu tenho aqui a opção para adicionar um novo episódio, clicando em New Episódio. Mas antes disso, tá? Eu vou compartilhar ela, eu vou mostrar o site e vou mandar para vocês no chat. Então, caso alguém queira acessar, também consegue ver como ela está agora. Então, aqui é uma playlist, percebam que ela vai ter já o meu nome no link mesmo, tá? Então, por isso que eu comentei com vocês que cada um de vocês só vai ter um. Então, é uma playlist só e dentro dela vocês podem inserir um monte de episódios. Eles vão aparecer nesse formato aqui, ó. Então, caso o aluno queira escolher um episódio ou outro, ele clica no episódio
e ele consegue executar aquele arquivo de áudio. Então, essa é a visão que vocês têm, que o aluno tem quando ele acessa o Anchor. Ele acessa uma playlist que tem já os arquivos, os episódios postados. E vocês, como professores, só conseguem ter uma playlist por conta de e-mail. Então, cada e-mail que vocês usam pode ter uma playlist no máximo. Mas como que eu faço para criar uma playlist, por exemplo? Então, para criar uma playlist, vocês vão clicar nessa opção, novo episódio. Se vocês forem lembrar, na ferramenta anterior, que era o Spreaker, ele também chamava de episódio, cada arquivo que vocês criavam. Então, é o que está acontecendo aqui. Vou clicar em novo episódio e percebam o que ele mostra para nós aqui. O que vai acontecer? Tudo que aparecer nesse lado direito é o episódio de vocês. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero gravar uma chamada inicial para a aula. Um exemplo que eu quero mostrar para vocês aqui. O que eu tenho que fazer? Eu vou clicar aqui em gravar. Ele vai pedir para mim se eu autorizo usar o microfone. Vamos dizer que sim. E o que eu vou fazer agora é a gravação de uma chamada para uma aula, por exemplo, a hora que eu vou comentar sobre o que vai ser visto na aula. Então, eu vou clicar em Start e vou gravar isso agora, tá? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o uso de podcast. A gente vai entender um pouquinho como ele funciona, onde vocês podem utilizar, algumas ferramentas que vocês podem utilizar também para criar esses podcasts e compartilhar com os alunos de vocês. Uma boa aula a todos. Então, o que eu fiz aí foi uma gravação de um áudio para mim poder utilizar no meu episódio do meu podcast. Então, ele gravou o áudio, está processando o arquivo de áudio, vamos só esperar ele terminar. E a partir do momento que ele terminou de processar, eu posso arrastar essa pequena gravação que eu fiz para o meu episódio. Então, agora ela está pronta. O que eu posso fazer? Eu posso clicar nesse botão Add to Episode, ou, caso eu queira, eu posso simplesmente clicar e arrastar para a direita, tá? Que também vocês conseguem enviar. E o que vocês podem fazer de diferente aqui? Ele já diz para vocês alguns arquivos que vocês já utilizaram, e caso vocês queiram utilizar arquivos antigos, vocês podem simplesmente clicar neles e arrastar para ir formando o episódio de vocês. Então, no nosso caso aqui, ele vai começar falando desses 18 segundos, depois vai falar mais 56, e assim por diante. Nessa ferramenta, vocês conseguem também adicionar algumas transições, que elas estão aqui embaixo localizadas. Então, caso eu queira escolher uma transição, por exemplo, tá? Então, essas transições são arquivos, são como se fosse um pequeno efeito para colocar entre os arquivos de áudio que a gente pode utilizar para chamar a atenção do aluno. Talvez ele está terminando o áudio, ele está meio cansado de ouvir aquele áudio, quando tu coloca uma transição, ele percebe que, opa, alguma coisa mudou. Ele já começa a focar mais, voltar o foco aí no arquivo de áudio. Então, eu vou escolher, no nosso caso aqui, eu vou colocar um arquivo, percebam que eu vou clicar e vou arrastar para a tela. E aqui eu posso, caso não ficou boa a minha organização aqui, caso eu queira alterar a organização, eu posso clicar num item e arrastar ele para cima ou mover um outro item para baixo, sem problema algum. Aqui no lado direito também vocês podem, tá? Vocês podem enviar arquivos do próprio computador, que é o que aparece aqui, ó. Que vocês podem clicar nessa opção para mandar arquivos que estão no computador, que é o que eu vou fazer agora. Então, eu vou clicar nessa opção e vou enviar algumas gravações de áudio que eu já tenho elas feitas no computador. Então, aqui eu vou mandar uma delas. Então, eu enviei aí uma gravação de áudio que eu tinha no computador para a ferramenta para criar o nosso podcast. Eu posso aqui, caso eu queira adicionar mais algum efeito, alguma transição, vou selecionar mais uma delas, tá? Vou clicar e vou arrastar.
Então, aqui está montado o nosso episódio. Então, eu posso ter uma noção geral como ele está ficando. Vocês conseguem ir lá embaixo olhar qual que é o tempo total desse episódio. E caso vocês queiram ouvir antes de publicar, vocês têm essa opção preview para ver esse episódio, para ver como que tá. Então, vocês conseguem, antes de postar, visualizar. Por que que ele tem isso, tá? Porque depois que vocês postam, quem já acessou, quem está acessando ou segue essa playlist de vocês, vai receber uma notificação. Então, por isso que é bom que vocês primeiro sempre verifiquem aqui na preview para ter uma noção de como está ficando o episódio de vocês, tá? Então, aqui eu estou vendo como está ficando o episódio. Caso o episódio está de acordo com o que vocês querem fazer, vocês vêm aqui e clicam em Save. Agora ele pede para nós aí dar um nome para esse episódio, tá? Vocês têm que dar uma descrição para esse episódio, isso é obrigatório, tá? Percebam que tem um asterisco aqui, ele é obrigatório. Então aqui nós podemos colocar uma descrição. E aqui embaixo vocês têm uma opção para escolher quando vocês vão publicar esse episódio. Então vocês podem publicar na hora, usando a opção que está selecionada aí, a opção Now, ou vocês podem clicar nele e vocês podem escolher quando vai ser publicado. Então vamos pensar que vocês estão em casa ou vocês estão trabalhando e vocês têm um tempo aí disponível e vocês podem criar um episódio que vocês vão usar na quarta-feira da outra semana. Vocês não precisam esperar a quarta-feira ou a terça-feira de noite, ou de manhã ou de tarde, para fazer isso. Vocês podem fazer tudo antes e depois agendar a data em que o episódio, data e hora, que o episódio vai estar disponível. Então, é possível agendar a hora que vai estar disponível ou escolher para postar agora. Aqui no lado direito tem mais uma opção que os alunos utilizam bastante, tá? Mas é opcional, percebam que aparece aqui, que é comentar se é uma ideia de season, que é uma temporada, um episódio. Então, os alunos muitas vezes acabam assistindo bastante Netflix e assim por diante, e a gente consegue pegar e chegar mais próximo do mundo deles, aonde eles entendem que, esse episódio de qual temporada, qual episódio e assim por diante, tá? E aqui escolher que tipo de episódio é. Episódio completo, trailer ou bônus, e assim por diante, e também escolher um arquivo uma imagem para representar esse episódio. A partir do momento que vocês configuraram isso, vocês clicam em Publish Now. O arquivo vai ser publicado. Ele pede só para vocês confirmar se é referente a essa playlist, o podcast de vocês. Vocês podem selecionar uma imagem aqui para adicionar. Eu vou selecionar uma imagem para representar esse nosso arquivo. E depois disso eu vou clicar em Continue. Aqui vocês podem alterar como vai estar escrito o nome desse arquivo, tá? Vocês já vão ver onde isso vai aparecer, eu já vou mostrar para vocês. E vocês podem... Então esse é o nome do arquivo que a gente criou, tá? Depois a gente pode, caso a gente queira aí, atualizar a arte desse arquivo aí. Então só vamos esperar ele criar como se fosse essa capa. E aqui ele já criou o podcast de vocês. Então quem está acessando pelo link que eu mandei no chat deve estar vendo isso aqui.
Percebam que ainda não tinha antes esse último podcast. O que eu vou fazer agora? Eu vou atualizar essa página. Vou clicar F5, pressionar F5. Percebam o que aparece agora. Ó. O último episódio que a gente fez está aparecendo aqui. Ó. Então, o último episódio que a gente fez, utilização do Anchor pelo celular, passou a aparecer aqui. Mas ele só passou a aparecer depois que a gente adicionou pelo computador. Então, dessa forma que a gente utiliza o Anchor para criar episódios pelo computador. O que eu vou mostrar para vocês agora é como vocês podem fazer para acessar pelo próprio celular, tá? Só relembrando para vocês, tá? No próprio Anchor aqui, quando vocês criam o episódio, vocês já tem o link que vocês podem copiar o link do episódio e mandar para os alunos de vocês. Ele aparece aqui embaixo, tá? Então, eu já posso copiar o link e, por exemplo, enviar para os alunos. Ou vocês podem, na playlist de vocês, tá? Vocês também conseguem, acessando a playlist de vocês, mandar o link para os alunos, tá? Então, fica bem a cargo de vocês visualizar como fica mais fácil para vocês para enviar para os alunos esse link. O primeiro link que eu enviei é do próprio episódio e o segundo é da playlist de vocês. Então, agora eu vou cancelar o meu compartilhamento de tela com vocês e eu vou fazer o compartilhamento pelo celular, tá? Então, eu só vou pausar a minha apresentação, só vou pausar o meu microfone e vou apresentar pelo celular. Pessoal, então compartilhando a minha tela aqui com vocês, tá? O que eu estou compartilhando com vocês agora é a tela do meu celular, para mostrar o aplicativo do Anchor, tá? Então, como que vai funcionar no celular de vocês? No celular de vocês, vocês vão ter o aplicativo do Anchor, vocês podem fazer o download dele, tá? Sem problema nenhum. E quando vocês vão abrir o aplicativo, ele vai ter essa tela que está sendo demonstrada aqui para vocês, tá? Então, se vocês já fizeram o download, é isso que vai aparecer para vocês, vocês vão usar o e-mail de vocês, vai vir para essa tela. E aqui no Anchor, vocês conseguem ver o podcast de vocês, clicando aqui em seu podcast, que é o que está aparecendo aí. Então, percebam que foi o último que eu inseri, mas aqui a gente consegue ver todos os outros itens que eu já tinha inserido nesse podcast. E vocês conseguem, clicando em descobrir, procurar podcast de outras pessoas, tá? Então, caso queira procurar novamente algo aí relacionado à educação, eu posso pesquisar e eu posso escolher qualquer outro podcast que alguém fez para ouvir. Mas o nosso foco aqui é mostrar para vocês como fazer isso pelo celular. Então, no celular aqui, vocês têm lá no centro dele uma opção escrito ferramentas, mais e a opção ferramentas. Eu vou clicar nela.
E agora aqui eu vou clicar em mais. Porque quando vocês clicam em mais, vocês criam um episódio novo. Clicando em mais, ele já trocou de tela agora. E agora eu já consigo, no caso dessa ferramenta, adicionar mais algumas opções que na versão do computador não dá para fazer. Então, por exemplo, vocês sempre vão iniciar ele utilizando a questão da gravação, ou um intervalo, seja o que for. Mas aqui vocês conseguem fazer a gravação de uma chamada. Se vocês forem lembrar antes, quando eu fiz pelo computador, eu gravei uma chamada da aula. Então aqui eu posso, clicando em gravar, no nosso caso aqui não vai mostrar a gravação, porque eu estou usando o microfone do celular para apresentar para vocês, senão dá microfonia. Mas clicando, pressionando o botão gravar, vocês vão conseguir fazer uma gravação de um áudio, similar a um áudio que vocês mandam por WhatsApp. Quando vocês seguram o dedo pressionado, vocês conseguem fazer uma gravação de um áudio. No nosso caso aqui não vai dar porque eu estou usando o microfone do celular para falar para vocês. Mas depois disso vai aparecer já a gravação de vocês. E vocês conseguem, novamente aqui vendo, por exemplo, a biblioteca, vocês conseguem escolher o que vocês querem colocar no episódio e vocês vão clicar na opção mais. Então vamos supor que eu quero colocar essa primeira opção aqui, gravação 3. Eu vou clicar na opção mais, e depois eu vou dizer que eu quero adicionar ao episódio. Então, primeiro eu adiciono todas as coisas no episódio, depois na próxima tela vocês vão ver que vocês podem alterar a ordem. Então, aqui eu vou adicionar alguns arquivos ao episódio. E agora eu vou adicionar também alguns intervalos. Por exemplo, eu posso escolher qualquer um desses, tá? Eu posso escolher qualquer um desses episódios, tá? Então, caso eu queira ouvir esse episódio, eu posso clicar aqui no play. E caso eu queira adicionar esse intervalo, por exemplo, eu clico no mais. E vocês vão montando o episódio de vocês, escolhendo os intervalos, escolhendo os arquivos, escolhendo alguns sons, por exemplo, tá? E caso vocês tenham a conta de e-mail de vocês vinculada ao Spotify, vocês podem adicionar uma parte de uma música no próprio episódio da aula de vocês. Então, só daí, no caso, vocês precisam procurar o nome da música aqui. Então, vocês conseguem fazer a pesquisa caso vocês tenham a conta do e-mail de vocês também vinculada no Spotify. A partir do momento que vocês já escolheram aqui os itens que vocês querem adicionar e vocês adicionaram o episódio, vocês clicam no botão X lá no canto superior esquerdo e ele vai mostrar essa tela agora para vocês. Nessa tela é onde vocês conseguem configurar a ordem das coisas, tá? Então, por exemplo, eu quero pegar esse efeito, o Vinyl Coat, e quero colocar lá no início. Eu clico nele e arrasto para o início do meu podcast. Eu quero, por exemplo, pegar uma dessas gravações e trazê-la mais para o final do episódio. E aqui vocês conseguem alterar a ordem desses itens aí, sem problema nenhum. A partir do momento que vocês perceberam que a ordem está ok com o que vocês querem que ela fique organizada, vocês clicam na opção salvar. Então ele vai reorganizar o episódio de vocês e caso vocês não queiram adicionar mais nada, vocês têm duas opções. Ali no lado esquerdo vocês têm uma opção escrito pré-visualizar, que é onde vocês conseguem ouvir o episódio. Então, desde o começo até o final. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? E vocês têm aqui no lado direito, caso vocês pré-visualizaram e está tudo certo, vocês têm uma opção publicar. Quando vocês clicam em publicar, vocês vão perceber que esse episódio, ele vai pedir para dar um título novamente, tá? A mesma coisa que aconteceu com o computador. Então, só estou definindo o nome para ele. E aqui também a descrição do episódio.
Depois disso, eu posso clicar na opção publicar agora, ou também lá embaixo mostra para vocês uma opção para escolher a data. Então, novamente, eu quero fazer um episódio que vai ser publicado daqui 2 dias, 3 dias. Vocês têm a opção lá embaixo para alterar a data que vocês querem publicar. No meu caso aqui, eu vou publicar agora. E o episódio já está publicado. Então, ele já está publicado na minha playlist, tá? Se eu olhar no meu podcast, lá no canto inferior direito, esse último item que a gente fez já foi publicado. Então, dessa forma que vocês utilizam o Anchor pelo celular. Então, é uma ferramenta que pelo celular ele tem uma interação melhor do que pelo próprio computador. Então, quando muitas vezes vocês estão apenas com o celular na mão e vocês querem criar um podcast, o Anchor é uma ferramenta fácil, uma ferramenta simples, que vocês podem criar um podcast, colocar intervalo, adicionar músicas e assim por diante. Eu vou interromper o meu compartilhamento aqui agora. Pessoal, o que eu queria conversar com vocês hoje era sobre essas ferramentas aí. Então, pessoal, o que eu comentei com vocês, o que a gente conversou um pouquinho hoje à tarde, tá? Eu compartilhei com vocês um pouco de algumas ferramentas que vocês podem utilizar. Se nós for desde as ferramentas mais básicas, mais simples, aí a gente conversou um pouquinho sobre o Google Drive, depois a gente foi para algumas ferramentas como o SoundCloud, depois a gente falou um pouquinho do Spreaker, que ele é um pouquinho diferente para trabalhar, mas ele é bem parecido com o SoundCloud, e a gente finalizou trabalhando com o Anchor, porque ele é uma ferramenta que vocês podem utilizar ele pelo celular, e ele tem uma interação melhor caso ele for utilizado pelo celular do que quando vocês utilizam pelo próprio computador. Pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês, eu agradeço muito a colaboração de vocês. Esse primeiro momento aqui foi só um compartilhamento com vocês. Eu peço que vocês busquem fazer algum exemplo da utilização. Cícero, estamos sem áudio. Vocês não conseguem me ouvir? Agora voltou. Meu Deus. Tá, Tatiana, qual parte que cortou? Cortou quando você estava agradecendo, aí já estava no final, mas cortou. Tá. Então, beleza, obrigado, tá. Pessoal, então, só para nós finalizar aí, tá? Pessoal, obrigado, tá? Eu quero agradecer vocês, eu não vou abrir a minha câmera aí, porque é aquele exemplo que eu falei para vocês, tá? Quanto mais arquivo de áudio, quanto mais vídeo, quanto mais imagem tá na transmissão, melhor tem que ser a internet de todo mundo para funcionar. Então, isso pode ser também por compartilhamento do arquivo de áudio, tá? Tanto a minha internet quanto de todos que estão acessando. Então, o próprio podcast que eu expliquei para vocês, agora no final a gente viu que quando é áudio funciona melhor do que com vídeo, tá? Pessoal, muito obrigado, tá? Eu peço desculpas se teve algum travamento ou algum incômodo com vocês aí, talvez alguma microfonia, mas eu acho que não teve nada de microfonia. Só no final aí que eu estava falando com vocês, talvez vocês estavam me vendo, mas eu não estava falando nada, tá? Beleza? Pessoal, muito obrigado a todos, uma boa semana a todos, e qualquer dúvida a gente está aí para auxiliar vocês. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.